Fala Dev, beleza? Aqui é o Diego e hoje a gente vai falar sobre JavaScript. Então, sem mais delongas, vamos entender o que é essa linguagem antes da gente começar a sair programando. O JavaScript é uma linguagem que permite a gente executar scripts, interpretados a partir do cliente da nossa aplicação. Então, qual seria o cliente da nossa aplicação quando a gente está falando de aplicações web? Basicamente, o navegador. Então, quando o usuário está lá com o Google Chrome aberto, o JavaScript ele consegue realizar algumas ações na interface do nosso site, na interface do nosso software, pelo lado do cliente, ou seja, a requisição ela não precisa chegar no servidor para devolver algumas respostas e a gente conseguir tratar essas informações em tela. Então o JavaScript basicamente permite o quê? Vou dar um exemplo prático que você deve ver isso várias vezes. Vamos supor que você está lá na página e você clica em algum botão ou clica em algum link e a página não recarrega. Ela aparece, por exemplo, um pop-up em tela, ou aparece um alerta, ou algum símbolo muda na página, troca a cor de alguma coisa. Tudo isso é o JavaScript que está fazendo. Com o JavaScript a gente consegue alterar coisas em na tela baseado nas ações do nosso usuário. Então ele vai estar lá em tela, a gente consegue monitorar quando ele passa o mouse por cima de alguma coisa, quando ele clica em alguma coisa, quando ele mantém pressionado por mais tempo. Tudo isso, definir intervalos, muita coisa a gente consegue fazer com JavaScript. E tudo isso do lado do cliente. As nossas requisições elas não precisam chegar no lado do servidor, para o servidor lá em PHP, Ruby, Python responder alguma coisa para a gente com uma nova informação, a gente recarregar toda a página para devolver, para alterar alguma coisa em tela, beleza? O JavaScript vai nos permitir a gente fazer essas alterações nas árvores, na árvore de elementos em tela, que a gente chama de DOM, que a gente já vai ver um pouquinho mais para frente isso, a árvore de elementos em tela, a árvore do HTML, então sem precisar chegar até o servidor. Onde que é basicamente aplicado o JavaScript? Hoje o JavaScript ele é aplicado em todos os sites que você conhece na web, então desde YouTube, Netflix, Facebook, todos eles utilizam muito JavaScript, porque o JavaScript ele tornou basicamente uma linguagem obrigatória para quem quer trabalhar com o front-end na web. O que é o front-end? O front-end ele é o contrário do back-end. O back-end ele tem basicamente onde que roda a nossa aplicação no servidor e o front-end é tudo que o usuário consegue visualizar. E hoje em dia, a gente criar uma aplicação web, um front-end, sem utilizar JavaScript é basicamente impossível. Então o JavaScript ele conseguiu avançar muito ao decorrer dos anos e a gente inclusive consegue utilizar, devido às tecnologias Node.js, a gente consegue utilizar o JavaScript para back-end também. Claro que a gente não vai falar sobre isso diretamente no curso, mas mais para frente também pelo nosso canal do YouTube você consegue ver um pouquinho de como é utilizada essa tecnologia no back-end e daí não no lado do cliente. E o JavaScript também, por ser uma linguagem muito famosa, com uma comunidade muito forte, eles conseguiram também, o Facebook, criar uma tecnologia chamada React Native, que a gente consegue utilizar o JavaScript daí para desenvolvimento mobile nativo. Então a gente consegue criar aplicações para Android da mesma forma que a gente cria com Java e para iOS da mesma forma que a gente cria com Swift ou Objective-C com o JavaScript, mantendo quase que a mesma performance que esse código nativo, beleza? Então, só recapitulando um pouquinho e agora o que a gente vai ver no curso, basicamente a gente vai entender sobre variáveis no JavaScript. Eu não vou explicar os conceitos de variáveis porque um dos requisitos do curso é que você já venha de um ambiente de programação para entender basicamente quais são os conceitos. Eu vou explicar basicamente a sintaxe de variáveis, funções, operações condicionais, estruturas de repetição, a manipulação da DOM, que foi o que eu falei mais cedo, que é a árvore de elementos HTML em tela, as requisições assíncronas. Então a gente vai tratar como que a gente consegue recuperar informações do nosso servidor, do nosso back-end, sem precisar recarregar a página toda vez. Então isso é muito legal. E também, claro, a gente vai construir o nosso primeiro app do zero. A gente vai utilizar os conceitos que a gente aprendeu no curso para construir uma aplicação, beleza? Valeu!